Olá pessoal, tudo bem? Então, iremos falar sobre mais uma aula de estudos do comércio internacional, tá? Hoje irei falar da importação, tá certo? E depois em outra aula eu vou falar sobre a exportação, tá ok? A importação nada mais é do que as empresas daqui do país, como no Brasil, elas comprarem produtos de um outro país, ou de uma outra empresa no estrangeiro. Isso é uma importação, tá? A importação aqui no Brasil, mesmo com toda a restrição que o governo faz, ele ainda assim, em muitos casos, se torna mais vantajoso do que a empresa produzir aqui no Brasil, tá? Então, mesmo o governo impondo impostos altos ou dificultando ao máximo a importação, ainda assim muitas empresas preferem importar um produto ou uma matéria-prima de um outro país do que vir a fabricar aqui no Brasil, ok? Isso até tá acontecendo com a Ford, né? A Ford ela desistiu de fabricar o carro aqui no Brasil e resolveu importar de outros países como o México e a Argentina, porque o custo de produção lá é mais baixo que aqui, tá? Mesmo com todo a burocracia que o governo impõe em cima da importação, ok? A importação, gente, ela é um mal necessário, ok? Digamos assim, a gente fala, não, mas até comprando produto de outro país é ruim pro país de origem, né? Depende do que você está importando, tá? Se for algo que falta no seu país, faz sentido, né? Ou algo que você precisa completar que seu país não tem o suficiente, faz muito sentido. O duro quando você importa tudo você importa de outro lugar, aí é complicado, aí você não está gerando empregos nem renda no seu país, você compra tudo importado de outro lugar, aí é ruim, né? Então a importação é meio que praticamente um mal necessário, tá? Os Estados Unidos, por exemplo, que é um bom exemplo, eles consomem tudo que eles produzem internamente lá, tá? Eles importam de outros países o que falta, e ainda o que eles não têm eles também importam. Então é um país que altamente importa tudo, tá? E assim, mesmo assim, a economia deles cresce normalmente, né? O Japão é outro caso também, que também ele consome tudo internamente, importa o necessário, tá? E importa também o que eles não podem ter lá. Também alguns países da Oriente Médio também eles têm esse perfil, Oriente Médio, né, tem esse perfil, né? Então, assim, a importação, assim, alguns quem tem uma política mais nacionalista, mais progressista é contra a importação, tá? Não gosta da importação porque acaba tirando empregos aqui do país, tá? Que tem uma cultura mais nacionalista, né? Só que os países capitalistas maiores do mundo hoje, eles importam bastante, tá? Importam e mesmo assim a população não deixa de ficar desempregada. Então depende muito das políticas, né? Que os governos que estão administrando países promovem, ok? Então você culpar a importação por alguma coisa ou a exportação por alguma coisa está errado. Você está fazendo apologia a uma coisa que não tem nada a ver. Então a importação às vezes é como um vilão da história aí, mas o vilão é que administra a economia, por exemplo, né? Acaba forçando as empresas importarem, né, muitos produtos acabados ou muitos insumos, certo? Aí eu falei aqui, a importação tem muita burocracia, tá? Não é uma coisa fácil de fazer, e que o governo ele não ajuda muito. Ele não, na verdade, ele não quer que os países importem, né? Dos países não, que as fábricas aqui no Brasil importem. Eles não gostam, nenhuma dos últimos governos que passaram, eles tinham sempre um perfil exportador, né?
nunca importador, tá? Se pregar a exportação na frente da importação, ok? Aí hoje eu vou falar sobre assim os processos, né? Como a gente trabalha na importação. Então a importação é muito mais complexa do que a exportação, tá? Então assim, essa modalidade ela tem uma burocracia que acaba caindo num tempo muito elevado, tá? Porque ele é toda uma cadeia de processos que tem que ser feita para liberação desse produto na alfândega, por exemplo, e não é fácil. Às vezes, antigamente, né, as empresas tinham lá traders, né, que ficavam no Porto de Santos, no Porto de Paranaguá, para poder trabalhar na alfândega, para poder desenrolar esse processo mais rápido, tá? Que é um processo bem lento. A receita lá, ela quer ver toda a documentação do caminhão, ok? Então assim, tem alguns estágios da importação, são 3, né? O primeiro estágio consiste na necessidade de recolhimento e formulação do problema, que envolve os fatores que motivam a ação, ok? O segundo estágio corresponde à procura, ou seja, a identificação das características do país, do fornecedor e de outras informações relevantes para a tomada de decisão, verificando se o produto a ser importado atende às suas necessidades. O terceiro estágio contempla a escolha, que é procedida de alternativas remanescentes avaliadas para a tomada de decisão. Aqui, esse estágio está falando aqui se você vai importar ou não o produto, tá? O que acontece? Na teoria é um pouco linda a situação, mas na prática não é verdade, tá? Você pode até ter o produto aqui no Brasil, que você pode comprar aqui no Brasil, mas na hora de você analisar a situação, você acaba vendo que o custo de você comprar fora do país é muito menor. Então, você vai analisar, tem empresa aqui no Brasil que legal, faz o mesmo produto. Às vezes sai mais caro você comprar. O fornecedor está aqui do lado, mas você compra em altas quantidades, não compensa, não vale a pena. É melhor você importar o produto, tá? Então assim, é muito bonito na teoria, mas na prática às vezes não funciona. Você querer olhar do lado se tem um fornecedor daquele produto, porque às vezes você comprar daqui de dentro é muito caro por causa dos custos logísticos, tá? Outra coisa que eu tô aprendendo também, né, que pessoal, tô vendo que é um pouco de conversa fiada também, é a mão de obra, tá? A mão de obra, se o cara souber fazer, o custo não é tão elevado assim não, né? Não é tão elevado assim não. Os caras também impõem isso para justificar uma importação, né? O que atrapalha muito hoje o custo de produção ou de compra de um produto internamente é a logística, pesa mais, tá? É o frete e o seguro, né? Então às vezes não é assim tão, né, pesado assim, porque a mão de obra aqui no Brasil, o salário é composto, né? E muita coisa que é paga pelo empregador, na verdade, é descontado do salário do empregado. Então, esse negócio da mão de obra também uma hora vai ter que começar a cair por terra, tá? Que isso eleva muito o custo, né? O problema de todo maior do Brasil hoje, por exemplo, é a logística, tá? Você vê o que acontece com a gasolina aí, a tributação também é o custo logístico, né? De você levar a gasolina de lá para cá, geralmente ela vai por caminhão, ela vai por rodoviário e custa muito caro, né? Então é um estigma que uma hora vai ter que começar a cair. Essa história que a mão de obra é cara, que não sei o que. Aqui no Brasil a mão de obra não é cara porque o salário está muito baixo, tá? E o que é retirado do salário que a empresa tem que pagar é do próprio salário do empregado. Então eu não vejo por que tanto histeria por causa do custo de produção aqui no Brasil. O salário aqui está defasado, né? Os custos saem do próprio empregado, né? Então a empresa mesmo, não sei porque essa tanta histeria, tá ok? Outra coisa também que as empresas também choram demais, mas é por causa de algum erro de fiscal. Se elas souberem tributar certo as coisas, elas também vão pagar os impostos de uma maneira bem menor, tá?
Então, assim, se elas souberem trabalhar a relação fiscal, elas conseguem se enquadrar em situações que elas não vão pagar tanto para produzir, tá? Hoje uma micro e pequena empresa cai no Simples Nacional. O Simples Nacional só paga um tributo só, né? Então às vezes também é um pouco de histeria isso também, né? Pelo lado das empresas, ok? O que está mesmo atrapalhando demais, né? Parece que é uma coisa que o governo joga para debaixo do tapete, é a questão logística, tá? Que também, aí é culpa do governo, eu concordo, dos governos em si, né? Ok? Aí, gente, ó, envio da documentação de despacho aduaneiro, né? O que vem na documentação, né? O que precisa ser feito? Tem muito nome em inglês, se vocês forem pesquisar, tá? No Brasil, gente, a gente tem um sistema chamado, primeiro, né? Tem um sistema que a gente faz, a importação ou a exportação são todas registradas nesse sistema que é chamado Siscomex, tá? Então tudo que acontece ali, desde a exportação, importação, o pagamento dessas modalidades, né, pagamento ou recebimento, o que for, fica gravado nesse sistema de informação Siscomex, tá? Então eu cheguei a fazer curso dele há uns anos atrás. Um sistema que era ainda era rodado em DOS ainda. Eu não sei como ele está agora, acho que já está, com certeza já deve estar no ambiente Windows, né, disponível. Era um pouquinho chatinho de trabalhar com ele, tá? Aí você registra no caso a importação no Siscomex, tá? A primeira coisa que é feita aí é gerado um número de importação, tá? Então todas as importações têm o seu número, é como se fosse a placa do carro, tá? Então por esse número aí a gente fica sabendo, a gente consegue checar onde a importação, como que está a importação, né? A situação da importação. E aí o que acontece? Que documentos que tem um produto que vem importado, tá? Ou uma matéria-prima que vem importada, né? Então assim, a fatura comercial, que a gente chama de fatura invoice, né? O fatura já fala faturado, né? Vem a faturar, né? Seria o documento que você vai pagar, né? Por aquela matéria-prima, por aquele produto. Chama de fatura comercial, fatura invoice, tá? É o primeiro documento que aqui vem, tem que ter, tá? É por ela que você paga as situações ali que foram discutidas na negociação. Aí veio o pack list, tá? Também o pack list é uma lista de todos os insumos que vem dentro daquele container, daquela caixa, daquela caixa de madeira, né? Vem uma descrição de tudo que está lá. É o packing list, tá? Geralmente a empresa já imprime isso, né? Na hora que ela faz a separação, e sai impresso ali o que contém, né? Aí vem o conhecimento de carga, tá? Se é marítimo, gente, aí vocês vão ver com a aula de logística também, a gente chama de bill of lading, tá? O conhecimento de carga seria ter o emissor ou remetente, né? E o destinatário da mercadoria, sai nesse bill of lading que a gente chama de conhecimento. Esse conhecimento de carga lá no rodoviário tem outro nome, tá? Fugiu um pouco o nome do em rodoviário é conhecimento mesmo, tá? No marítimo de BIL ou Bill of Lading, né? Na questão do marítimo. Então a gente trabalha com esse tipo de documento, ok? A entrada da documentação alfandegária, tá? Aí essa importação é feito um registro da declaração dessa importação, tá? E na hora que é feito isso é retido os impostos e taxas, tá? Então o despachante aduaneiro que fica lá no porto, na alfândega do porto lá, quando chega a mercadoria, ele registra essa declaração de importação e já paga os impostos e taxas ali na hora, tá? Então geralmente as empresas têm um despachante aduaneiro que fica lá no porto só para fazer isso, ok? E ele
cuida de todo o desembaraçamento da mercadoria por lá, ok? Aí tem que ter um cadastro prévio na Receita Federal, as empresas que fazem isso tem, né? Tem as análises, tá, dessas importações, assim, que ele fala fiscalização e análise documental, tá? A gente tem cores, tá, que determinam a situação da importação. Quando ela chegar na alfândega, né? Quando a empresa a empresa é boa e não dá problema, a gente fala que ela pode estar verde, a produção está na zona verde ali, ela já está liberada, ela pode ir embora que não vai ter problema, não tem problema nenhum. Quando a empresa já teve alguma importação ou tem alguma suspeita ali naquela carga, às vezes, e quando é parte de documentação fica amarela, tá? Eles param para ver a documentação daquela importação. E vermelha, gente, é o pior de todos, é quando a importação trava, tá? A importação está travada, pode ser por falta de documento, ou alguma irregularidade no peso, sabe? Ou no packlist, ou no pagamento da taxa. Então quando ela entra no vermelho é o que ninguém quer. Só que tem um problema aí, o Siscomex, na hora que ela vai identificando que aquela empresa vai entrando no vermelho várias vezes, então sempre ela vai reprovar aquela empresa, tá? Ela já sabe que ela já teve um indício aí alguma vez que ela caiu no vermelho, ela vai ficar reprovando. Então é bom, nesse caso, com a Receita Federal, trabalhar na linha com ela, tá? Se ela pega, ela fica no pé daquela empresa, né? Sempre, é um saco, tá? Eu já trabalhei nessa área, é um problema. Quando cai no amarelo e no vermelho, fica constante, vai nesse vai e volta aí, porque repete, né? Se fica uma vez tudo bem, mas com essa segunda, terceira, quarta vez, aí toda vez eles param pra ver a documentação, porque tem algo de errado. Ok? Aí esses passos aí, cada um é feito de forma gradativa e constante. Ok? E a Receita controla de uma forma rígida, tá? Ela não aceita erro nenhum, tá ok? E assim, o atraso disso por causa de erro de algum funcionário da empresa é complicadíssimo. Às vezes você precisa da matéria-prima para ir para produção aqui no Brasil, empaca lá na alfândega, lá no Porto de Santos, fica lá uma semana para até uma produção, tá? Então é um negócio que tem que ser feito de maneira correta, é um negócio rígido, não pode errar, negócio sério, senão a produção para, tá? Especialmente com produtos que você não tem, as empresas não são bestas, tá? Ela tem um estoque mínimo ali, ok? Só que esse estoque mínimo tem um cálculo que é feito para durar até chegar a próxima carga, né? Então, assim, tem um prazinho ainda de esgoto, tá? É que nem no carro, na gasolina chega do vermelho, né? Você tem um tempo para andar ainda até chegar no posto. É uma coisa com isso. Se dá algo de errado, você tem um tempo ainda de chegar do zero, tá? A gente sempre leva em consideração que pode dar algum erro, algum problema, tá? Então tem que colocar isso sempre em consideração. Aí fala que o desempenho do Brasil nas importações, compra de matéria-primas intermediárias representa 43% do total de importações no Brasil, tá? Então 43% das importações do Brasil são insumos para produção, tá, ok? 22% direcionado à atividade produtiva, tá? E 17% é direcionado a bens de consumo. Bem de consumo é produto final. Então o Brasil é um país que não importa tanto o bem final, assim, produto final, né? Não é um país tipo igual os Estados Unidos que importa muito mais, porque, como falei, é muito burocrático e tem muita é um processo muito lento. Então até que no Brasil não se importa muito, né? Então assim, se fosse assim, o governo fosse um processo menos burocratizado, né? Aí a coisa fica feia, né? As empresas iam mais ainda
importar, tá? Tô vendo aqui bens intermediários da 44, praticamente, bens de capital da 22, bens de consumo da 17. Então, e petróleo, ó, que interessante aqui, ó. Ele importa, foi em 2012, a gente não sei agora, né? 17% do petróleo do Brasil e combustíveis, né? É importado de fora, né? O restante é feito aqui, né? Então 80% dos combustíveis é feito aqui no Brasil. Então, assim, o dólar, por exemplo, ele influi em 18% desses produtos, né? Dessa produção. Os outros 80% são feitos aqui no Brasil. Então, assim, falar que o dólar também é culpado pelo aumento da gasolina, o que for, também é um caso a ser estudado, tá? A gente pode ver, assim, que, na verdade, o que está prejudicando demais o caso da gasolina, só para complementar aqui, são os impostos sobre circulação de mercadoria e serviço. Esse é alto, tá? Esse é que mata, aumenta muito os custos da gasolina, por exemplo, do álcool, tá? Chutando aí, em média deve ser de 27% a 28% do valor do produto, né? E aí juntando com a industrialização vai chegar quase a 50% do valor do produto, né? Então, o imposto aqui no Brasil mata o preço da gasolina, né? Então a gasolina era para custar 2,50 se não tivesse tributação, né? Então, a gente importa, assim, é um gráfico de 9 anos atrás, né, que estou vendo aqui, mas a gente pensar bem, não é culpar o dólar pelo menos da gasolina também é um absurdo, porque é 18% da produção, os outros 80% é do Brasil mesmo, é feito aqui, entendeu? Então tem algo errado aqui, não na importação, tá ok? Então, gente, obrigado pela atenção, até a próxima, tchau.